Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e muito queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre santificação e pecado. Santificação. Primeiro tópico. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Abram as vossas Bíblias. Romanos 13, versículo 8 ao 14. O amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Esse é o tema. Sem amor não há santificação. E sem santificação não há amor. Não há pureza. Não há vigilância de si próprio contra as práticas pecaminosas. Vamos ler o verso 8 ao 14. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo está resumido nesta palavra. Se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que é o cumprimento da lei. É o amor. E isto te digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono do pecado, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armaduras da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhas cuidado da carne e suas concupiscências, pois gera o pecado. O que é pecado? Vamos ver agora o que é pecado. A palavra pecado vem do termo hebraico atá e do grego armarteno, que quer dizer errar o alvo. A Bíblia também chama o pecado de transgressão, impiedade, injustiça, desobediência e etc. Como se originou o pecado? Onde está a origem do pecado? Existem muitas teorias que têm tentado definir a origem do pecado, mas sem sucesso. Dizem que o homem criou o pecado, porém todos nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É só você abrir a vossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 1, capítulo 27, que fala sobre a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Com isso podemos afirmar que a semelhança de um Deus puro e santíssimo. Abra as vossas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Pedro, capítulo 1, versículo 16. Jamais introduziria em toda espécie humana algo tão terrível como o pecado. Todavia, Jesus Cristo nos revelou
quem era o autor do pecado. Em João 8:44. Lúcifer deu origem ao pecado, tornando-se, portanto, Satanás, que significa adversário. Quando Adão e Eva e os primeiros habitantes da terra foram criados, o pecado não existia no universo. Portanto, todo pecado tem a origem no maligno, em Satanás. Reparem isso. Veja como isso é forte. Isso significa rebelião contra Deus. Veja em Malaquias 7:18. Em 1 João 3:4. Delito contra Deus. Efésios 1:7. Iniquidade ou desordem. Leia Atos 8:22. Desobediência. Leia Hebreus 2:2. Incredulidade. Leia João 16, versículo 9. Transgressão. Romanos 4, versículo 15. Queda. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Impiedade. O livro de Tito, capítulo 2, versículo 12. Dívida. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Injustiça. Romanos 1, versículo 18. 3 elementos pelos quais somos tentados a pecar. Primeiro, a nossa carne. Segundo, o mundo. Mas vamos falar primeiro da carne. Muitas são as obras da carne. Em Gálatas 5, 16 e 21. Que estão em guerra contra o Espírito constantemente. Segundo, o mundo. O mundo é inimigo de Deus. Leia o livro de Tiago 4:4 e 1 João 2:15 e 16. Não o mundo, o planeta, mas o sistema social voltado para a degradação moral e espiritual que desagrada a Deus. Nós, os crentes, fomos separados do mundo ou da sociedade mundana. Isso não quer dizer que deixamos de estudar, de trabalhar ou nos comunicar com as pessoas que não são crentes. Não é isso. Mas o crente deve cuidar-se para não se envolver com costumes e crenças do mundo, que não nos levam à edificação espiritual. Devemos também ter cuidado com amor ao dinheiro, pois a Bíblia relata que é a raiz de todos os males. Leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Assim como o seu uso é ilegal, o orgulho da cultura que só traz humilhação ao próximo e com a vaidade da fama e da posição social, pois aquele que idolatra-se comete o pecado de egolatria, que é adoração ou idolatria a si mesmo. Na continuação do nosso estudo, terceiro ponto, o diabo. O objetivo do diabo é lutar contra Deus, pois ele é o contrário a tudo o que Deus é a favor. A sua meta principal é atingir a obra-prima de Deus, da criação de Deus, o ser humano. Atingindo o homem, a raça humana, nós seres humanos, ele pensa atingir Deus,
A Bíblia diz que o ladrão é o diabo, assassino, destruidor. Em João 10:10, o diabo trabalha incessantemente para fazer o crente pecar. Ele não dorme, ele não tira férias, mas procura tentar o servo de Deus para fazê-lo desagradar ao seu Senhor Jesus Cristo. Porém, há um hino na nossa harpa cristã que diz o seguinte: tentado, não cedas, sem ceder, sem pecar. O que podemos concluir é que ser tentado não é pecar. Pecado é pôr a tentação em prática. Toda tentação que nos sobrevém é humana. 1 Coríntios 10:13. O diabo nos tenta por aquilo que gostamos. Tiago 1:14. Mas se nós sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Como se originou a natureza do pecado? A natureza do pecado, quanto à sua natureza, o pecado pode ser cometido de 3 maneiras: por pensamentos, por palavras e por ações. Vamos ver logo por pensamentos. O homem deve manter a sua mente ocupada com coisas